Olá, bom dia! Começamos mais um 3 das 11. Aqui você já sabe, o nosso conteúdo ele é descontraído, leve, inteligente. Nós trazemos convidados mais do que especiais para aquele bate-papo muito gostoso e também, é claro, informativo. Então você faça sempre sua pergunta, participe conosco e também dê sugestões de temas. Aqui nós somos em 3 apresentadores, eu, Flávia Vieira, Gabi Bertoli e Isa Germano. Bom dia! Bom dia, e como sempre nós estamos aqui também pelas nossas redes sociais, @3 das 11 no Instagram e também pelo nosso parceiro Piracicaba Hoje. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, vocês que estão nos acompanhando, vocês aqui, caros colegas. E ao nosso entrevistado de hoje, a nossa conversa é super especial, é uma honra, é uma ilustre presença que nós temos aqui nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre fé saudável e espiritualidade tóxica, sobre o ritualismo vazio, sobre os caminhos para uma fé mais sólida. E eu começo com uma frase de autoria do nosso convidado de hoje, antes de apresentá-lo, que é a seguinte: uma espiritualidade que não leva em conta a força e o ensinamento da oração de Jesus acaba em ritualismo vazio. Torna-se uma multiplicação de palavras de quem não precisa de Deus e que não é capaz de relacionar-se com os outros. É puro farisaísmo. De outro lado também, pode se tornar uma tentativa de manipulação para os próprios interesses, buscando determinar a Deus o que fazer. Aí a superstição. Uma e outra são relações tóxicas. Assim, a gente começa hoje o programa apresentando a vocês o dono da reflexão e nosso ilustre convidado, Dom Devair Araújo da Fonseca, sexto bispo da Diocese de Piracicaba. Muito obrigada pela presença. O senhor é muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado pelo convite, pela possibilidade deste encontro, dessa conversa gostosa. E agradeço essa disponibilidade também, né, para a gente poder conversar nesse dia. Pensando em espiritualidade tóxica, né, eu fui dar uma pesquisadinha, li alguns textos e tal, e um que me chamou a atenção falava que ser espiritual não significa que a gente não possa ficar nervoso, ficar triste, que a gente tem que ter fé e confiança, como se tivéssemos, né, que ter fé e confiança o tempo inteiro, que isso fosse realmente possível em todos os momentos da vida. Assim, ao invés de, quando a gente quer aumentar a nossa luz, né, que a gente busca luz, eu acredito que somos seres sombra e luz, né? Temos os dois, essa dualidade ela é incontestável. Para buscarmos a nossa luz, a gente tem que enfrentar essas sombras. E a gente tem que lidar com elas e aceitá-las. Senão fica uma coisa muito vazia. Dessa espiritualidade que a gente vê, muito propagada principalmente pelas redes sociais hoje, que todo mundo tem acesso, gratiluz e não cumprimento porteiro. Né? É tudo muito fake nesse sentido de que não se aplica aquilo que se fala e muitas vezes se usa de uma positividade tóxica que acaba atacando assim de uma maneira muito cruel as pessoas, no sentido de que você não se sente mais com permissão para sofrer. E o sofrimento também faz parte dessa nossa realidade, dessa existência. Eu queria saber, assim, com o senhor, né, agora, a definição que o senhor dá para a espiritualidade tóxica. Eu já li um trechinho aqui do seu texto, mas em outras palavras. E se essas afirmações que eu acabo de fazer aqui fazem algum sentido? O que significa, então, uma fé saudável? Uma fé saudável é uma fé que nos coloca diante da nossa realidade. Nós não podemos abrir mão da nossa humanidade para dizer que nós temos fé. O próprio Jesus, ele assume a natureza humana em toda a sua beleza, e nós podemos até dizer em toda a sua complexidade, e é nessa realidade que nós aprendemos de Jesus a fé. Né? Por exemplo, quando Jesus entra no templo e ele vê ali os vendilhões, ele tem uma reação que é de ira, de raiva. Então parece que você que tem uma espiritualidade nunca pode ficar nervoso. Parece que você que tem espiritualidade nunca pode se emocionar ou lamentar de uma situação. E Jesus vai chorar a morte de Lázaro. Jesus, no Horto das Oliveiras, ele pede ao Pai que aquele cálice seja passado. Ele sofre, mas isso não significa que ele não tenha confiança em Deus. São coisas distintas, né? Então, a espiritualidade, ela supõe a nossa humanidade. Ela supõe os nossos sentimentos, ela supõe as nossas dores, ela supõe os nossos sofrimentos. A espiritualidade, ela nos ajuda a moldar esses sentimentos. Nós não estamos à mercê dos nossos sentimentos. Uma pessoa sem espiritualidade, ela fica à mercê dos seus sentimentos.
Então ela lamenta de tudo, ela chora por tudo, ela se desespera de tudo. Uma pessoa com espiritualidade, ela sofre a dor da perda humana, por exemplo. Nós estamos num tempo de pandemia. Quantas pessoas perderam os seus entes queridos? Então, é natural que a pessoa sofra, chore, né, a dor daquela perda. Mas a esperança que vem pela fé, ela faz com que aquela pessoa não pare naquele momento de dor. Ela se levante e continue. Então, isso é a integração entre a espiritualidade e a humanidade. É bem interessante, né? Principalmente quando a gente pensa nas pessoas que estão à frente. Como a gente diz, a humanidade. Como que a gente consegue lidar com essa questão? Minha pessoal, né? No caso o senhor bispo, eu bispo, diante de toda uma diocese, um corpo ali que precisa de mim e eu também preciso muitas vezes. Como que a gente consegue fazer essa gestão? Olha, o sofrimento diante dos acontecimentos, ele existe e é uma coisa real. Certas decisões, por exemplo, que o bispo precisa tomar, o bispo sofre, né? Eu tenho um problema de gastrite. Certas decisões me custam a dor de uma gastrite. Mas eu sei que é necessário fazer aquilo. Eu sei que é necessário tomar determinada atitude. Então, eu vou sofrer com aquilo? Vou. Mas eu sei que precisa ser feito. Então, não adianta eu evitar a dor. Eu preciso enfrentar essa dor, eu preciso enfrentar o sofrimento para mim conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. E isso vale para nós em todas as situações, né? O bispo, o padre, são pessoas, né? Somos humanos. E até o próprio Papa, são situações, são decisões que causam sofrimento. Não é porque a gente reza que a gente está isolado das dores e dos sofrimentos. Na minha vida também tem perdas, na minha vida também tem angústias, na minha vida também tem lágrimas. Tudo isso tem. Isso é humano, né? Isso não nos desmerece, nos descaracteriza. Aliás, se nós não tivéssemos essa realidade da dor, do sofrimento, eu acho que as decisões seriam absolutamente técnicas. E não pode ser assim. Muito frias, né? Muito frias, né? Então, a dor e o sofrimento, e isso acho que na própria expressão da ação de Jesus, você vê sentimentos que são reais, que são humanos. Isso não desmerece aquilo que é Jesus, ao contrário. Ele mostra como que naquela realidade de sofrimento, ele ainda é fiel, ou ele encontra motivo para ser fiel ao projeto de Deus. No seu artigo, né, onde o senhor fala aí sobre essa questão da espiritualidade tóxica mesmo, o senhor fala até da relação tóxica, né? Sim. Que hoje também é algo muito falado, mostrando as fragilidades pessoais, e em especial duas, que é o egoísmo, né, que Sim. sempre tem o egoísmo de um, e claro, a submissão do outro. Essas duas fragilidades, elas também acabam vindo para o lado espiritual, né? De que maneira isso acontece? Num relacionamento tóxico, você tem o domínio de uma pessoa sobre a outra. Numa espiritualidade tóxica, você tem o domínio da pessoa sobre a ação de Deus. A pessoa quer que Deus faça aquilo que é a vontade dela, né? Eu rezei, eu fiz uma novena, Deus tem que me atender. Não, Deus não tem que te atender, né? Deus vai te atender naquela realidade se for o melhor para você. Agora, uma pessoa que está intoxicada por isso, pelo seu egoísmo, ele não consegue olhar para isso. Ele vai dizer, não, Deus não me ama, né? Porque tudo é uma relação de amor. Numa relação tóxica, não existe amor. Existe domínio sobre o outro, existe a posse. Você quer ter posse sobre o outro. E numa espiritualidade tóxica, não existe relação de amor e liberdade com Deus. Você quer que Deus seja seu escravo, né? E hoje a gente tem algumas situações assim que são gritantes de pessoas que querem determinar as coisas para Deus. Eu determino que Deus faça isso. Olha, não, aqui é uma relação de criador e criatura, nós somos criaturas. Então existe uma relação de amor onde você se submete à ação de Deus. O próprio Filho de Deus, que é Jesus, ele se submete à vontade do Pai. E agora nós, que somos meras criaturas, queremos determinar para Deus alguma coisa? Então, isso é uma espiritualidade tóxica, que não ajuda as pessoas num caminho de maturidade humana,
nas coisas, né? Você não tem tudo o que você quer. Você tem aquilo que você precisa. E Deus nos dá o que nós precisamos, não o que nós queremos, simplesmente. Nós temos alguns quadros aqui, entre eles é o empreendedorismo, eu que respondo por ele, então eu trago algo geralmente voltado, né, ao convidado, à temática. E eu descobri algo que eu fiquei muito surpresa. E a gente fala como a gente educa os filhos, né, o quanto é difícil e desafiador. Eu vi que existe um card game de ficção científica ambientado em um mundo onde as igrejas de outras denominações, tá, não sendo a católica, fazem disso, então, um negócio. Então, esse card game, ele é vendido às crianças que têm acesso, mostrando que a igreja é um verdadeiro negócio, né? Como eu falei, não ligado aí à denominação especificamente católica. Então, as pessoas ali, que são os líderes religiosos, eles são encarados como trapaceiros, eles são, sim, encarados de uma maneira que lavam dinheiro, né? E vendem até, eles usam o termo porcarias inúteis. Isso é muito sério, né? São empresários. Né? Então, virou um negócio e quem, enfim, desenvolveu isso é um site Cartaz. Esse jogo realmente está sendo muito procurado, o que preocupa bastante, né? Porque nivela todas as igrejas da mesma maneira e que pensam vendendo a ideia de que a igreja realmente tem como foco, a religião em si tem como foco o lucro. E também, em algum momento, cita, né, padre, que são os padres dançarinos. A única coisa que eu vi da Igreja Católica é dizendo aí que são os padres, aí, os chamados dançarinos. Mesmo esses padres pops, que algumas pessoas não agrada a todo mundo, é alvo de crítica por alguns, isso faz parte e tudo mais, né? É uma coisa um pouco difícil, às vezes, da igreja administrar, né? Porque os padres também têm vários perfis. Reforçando esse card game, não tem nenhum momento, Vínculo, né, a denominação da religião católica, mas em um momento ele cita essa questão aí. E é sempre difícil, eu fico imaginando a figura de um bispo, né? Administrar esses perfis diferentes de padres, que agrada um, que não agrada outro, isso é natural, dentro de uma empresa assim funciona, dentro da nossa família é assim, né? Às vezes me identifico com uma cunhada, com outra não. Como que é administrar tudo isso dentro desse 1 ano que a senhora está aqui em Piracicaba, já fez mudanças, ao meu ver, muito satisfatórias, né? Até como católica e acompanho tudo mais. Como que é essa administração, bispo? Olha, a gente trabalha com os perfis ou com as personalidades de cada padre e também de cada comunidade, né? Então, tem uma comunidade que prefere mais essa maneira do padre ser, prefere mais aquela maneira, tal. Então, quanto a isso, eu acho que são relações humanas que a gente precisa entender e precisa ajudar a fazer as coisas que precisam ser feitas. Agora, essencialmente, a gente precisa saber o que é ser padre, por exemplo, né? O padre, ele não é que a gente possa ir criando perfis ou formas de exercer o ministério que vão se distanciando daquilo que é a essência do ser padre pensado por Jesus Cristo, né? O modelo de padre é sempre o próprio Cristo. O modelo de bispo é sempre o próprio Cristo. Não é uma outra coisa. Porque senão a gente começa a trazer algumas dessas coisas que estão sendo criadas, inventadas, desenvolvidas no mundo para dentro da igreja como se precisasse ser assim. Olha, tem um padre que é mais expressivo, que é mais carismático, tal. Todo padre precisa ser assim? Não, todo padre não precisa ser assim, né? Então, isso a gente compreende na forma carismática da pessoa. Mas certos modelos atuais, né, eu coloco em questão se a igreja precisa desses certos modelos muito particulares, né? A gente está num tempo de muito modismo, né? Então, agora você não fala mais que alguém é político, você tem que falar que alguém é gestor. Sim. Né? Então, daqui a pouco você não vai poder mais falar que eu sou padre ou eu sou bispo. Não, eu sou gestor. Não, eu sou padre e eu sou bispo. Tem alguma coisa que me caracteriza dessa forma. Daí, se numa determinada situação você tem uma maneira de se expressar e pode ser usado isso a favor da evangelização, não tem problema. Qual é o problema? O problema é quando a pessoa quer aparecer mais do que a missão dela. Aí nós temos uma situação que é complicada, né? Quando a pessoa ela se impõe mais, ela busca mais atração sobre si
por aquilo que ela veste, por aquilo que ela expressa, por aquilo que ela faz, mais do que o próprio Cristo, aí nós temos um problema, porque aí você entra naquela relação de domínio do sagrado, você está colocando o sagrado sobre um manto de coisas que são puramente humanas. Um padre que seja empreendedor, tem problema? Não, não tem problema, desde que a finalidade daquilo que ele faça não seja distorcida. Porque, de repente, o cara quer ter aqui o que ele não tinha e de uma maneira que ele vai ter benefícios disso daqui. Aí está errado. Né? Esse jogo, certamente, ele se baseia em coisas que são muito concretas. Se a gente disser que não tem situações, mesmo de religiosos, de qualquer denominação, pessoas que usam o religioso para isso, existe. Sim. Né? Existe. Então, é uma maneira de estão distorcendo, mas estão colocando as coisas assim, dessa forma. Então, o problema é esse, quando a pessoa quer se sobrepor à missão dela. Muito bom. Esse 1 ano está sendo fácil? O senhor já se adaptou à nossa Piracicaba? Tranquilo, tranquilo. Bom. Eu acho que, assim, o clero, eu fui muito bem acolhido pelo clero, né? Nas coisas, assim, do conhecimento, é uma região bastante próspera, mas que ao mesmo tempo tem uma grande massa de pobreza, né, escondida nas periferias. São situações que são desafiadoras. Acho que agora, nesse tempo da pandemia, que nós estamos aí voltando com alguns números, isso nos desafia porque a gente precisa retomar as atividades, né? Então, tudo isso é complicado, mas é um desafio gostoso da gente fazer. Já existe um planejamento para essa situação, esse novo momento, na verdade, o retorno, né, essa pandemia nos assombrando novamente, né, numa fase mais crítica agora nesse momento, o que existe já programado, né, e que a igreja sabe que é viável de se fazer em relação às atividades pastorais mesmo, né, em benefício das comunidades? Olha, eu tenho dito sempre aos padres assim, nós precisamos retomar as nossas atividades mantendo todos os protocolos de segurança, uso de máscara, o distanciamento, álcool em gel. Então, nas comunidades, a gente tem retomado isso e tem feito as atividades dessa forma. Até porque as próprias pessoas, os fiéis, eles querem essa retomada, eles precisam dessa retomada. Né? Eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos em 2020 e em 2021 foi uma coisa assim, a igreja fechada. Nunca houve nenhuma determinação do governo de fechar as igrejas. Houve determinação de não ter celebração presencial. Mas eu sempre disse que a igreja precisava ficar aberta para as pessoas rezarem. Por quê? Porque nesse tempo as pessoas precisavam desse referencial religioso mais do que nunca. Né? Então os padres atenderam pessoas, os padres buscaram pessoas, dar esse atendimento, e a gente tem relatos de casos de pessoas com uma depressão ou com um pensamento suicida que passaram na porta da igreja, viram a porta da igreja aberta, entraram, conversaram com o padre. Então, quer dizer, isso mostra, reflete isso. Então, se nós não podemos ter as celebrações presenciais, isso é uma coisa. Mas as igrejas precisam estar abertas. E precisa ter esse canal de comunicação aberto entre os fiéis e os seus pastores. E mesmo com toda essa retomada, a gente enxerga essa necessidade, eu também, né, como fiel, como católico, a gente precisa mais desse contato com o divino, mas a gente está num novo momento, num novo período. É difícil a gente voltar como era antes, então a gente precisa tomar algumas medidas novas, né? Então a igreja ela já pensa em algo novo para mais segurança ou para uma catequese mais atualizada? Olha, nós sempre estamos acompanhando esses acontecimentos e à medida que vai evoluindo também a forma como se compreende a doença. Né? De fato, tem coisas que até hoje ninguém entende e cada hora tem uma explicação diferente. Então, a gente acompanha isso e a gente vai fazendo as coisas à medida que vão sendo esclarecidas. Né?
Se tem uma redução, por exemplo, do número de pessoas, da capacidade, isso nós obedecemos, né? A catequese, ela já está assim, porque você já tem, as salas já estão um pouco mais distanciadas, né? A igreja, ela se adaptou muito bem, e ela, assim, até com uma certa surpresa, eu digo isso, que rapidamente nós usamos os recursos que tinha, por exemplo, o recurso da transmissão, o recurso de alguns cursos que foram oferecidos online, né? Então, isso a igreja vai fazendo, ela vai fazendo à medida do tempo, né? A igreja é a única instituição que já passou por todas as grandes pandemias que o mundo já teve, né? Porque governos mudaram, tal, mas a igreja como instituição, como realidade, ela esteve presente em todos esses grandes acontecimentos. E ela sempre foi um auxílio, né? E agora não é diferente. A igreja continua fazendo o seu trabalho. Falando aí um pouco mais de fé, como um bispo define o que é fé? Porque fé é algo muito lindo, né? Se você está numa celebração, às vezes você olha para uma pessoa que você não conhece, né? Que apenas está naquele espaço que o seu, e você olha para ela, você vê que realmente ela vibra, sabe? Com muita fé. Eu já fui em celebrações que eu vejo a pessoa com a foto de alguém que a pessoa ama, com certeza à espera de uma cura, né? De algo melhor. Aí isso toca, né? Isso realmente é algo que emociona. Como que a gente consegue definir esse algo tão maravilhoso, ao mesmo tempo tão pessoal, que é a fé? Se nós queremos resumir isso numa palavra curta, a gente pode dizer que fé é um relacionamento com Deus. É uma forma de relacionamento que gera confiança, que gera a experiência de amor, que gera a experiência de esperança, né? Por que ela gera esse relacionamento? Porque Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa, ou são 3 pessoas num só Deus. Então você cria essa relação pessoa a pessoa. E você confia nessa pessoa, você sabe que tudo isso que vai acontecer, que está acontecendo, é porque esse Deus está presente, e estando presente, ele não te abandona. É uma relação de amor, porque você se sente amparado, você se sente querido. E essa relação de amor com Deus, ela te sustenta em todas as coisas da sua vida, né? Tem algo muito sério, muito importante nessa relação de amor, né? Porque o ser humano, ele busca uma relação de amor. Todos nós buscamos isso. E quando a gente não se sente amado, a gente se sente desamparado, você se sente sozinho. Mas quando você descobre que Deus te ama e que o primeiro e o fundamental amor é o amor de Deus, não interessa mais nada. Não interessa saber nem se as pessoas que estão à sua volta te amam, nem se a tua família te ama, porque você tem certeza desse amor de Deus. Então, tudo que acontece na sua vida está baseado, consolidado nessa relação de amor. E aí você se deixa conduzir por esse amor, que no fundo é a experiência do próprio Jesus Cristo, né? A última palavra de Jesus é uma palavra de extrema confiança no relacionamento com Deus. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. É a última palavra dele. Ele não tem mais nada para dizer naquele momento da cruz, né? E o Evangelho diz que naquele momento ele expirou, quer dizer, morreu. Então a última palavra de confiança é essa entrega. Isso é fé. Isso é uma relação de amor e confiança. Bonito. Entrega. Gabi, encurralado? Vamos para o encurralado. Vamos lá? Vamos. O encurralado de hoje na verdade, eu trago um tema que muitas vezes nada tem a ver com a conversa do dia, né? Com a temática que a gente estipulou para o dia. Mas dessa vez, com o bispo, exato, né? Então, dessa tem que tomar muito cuidado. Tá calma nessa hora. Eu trouxe algo bem tranquilo. A fonte é o Correio Brasiliense e a reportagem publicada agora no final do ano, em novembro de 2021. Médicos enfrentam resistência religiosa à vacina no cinturão bíblico da Holanda. Apenas 1/3 da população foi vacinada naquela região protestante, profundamente conservadora, conhecida como cinturão bíblico. E tem a pior taxa de vacinação da Holanda. O pensamento religioso tem sido um fator relevante na queda da vacinação contra todos os tipos de doença nessa região. E que, inclusive, sofreu um surto de sarampo há 2 anos, por conta disso.
Para alguns, ser vacinado é interferir na vontade de Deus. Mas a questão é complexa. Por um lado, a Bíblia diz que você pode tomar precauções. Você pode se preparar para algumas crises, né? Por outro, diz que a vacinação não é permitida porque não se pode intervir na providência divina. Assim, né? A religião, na verdade, é uma parte do problema. Há o medo generalizado de efeitos colaterais, principalmente a gente está falando de Covid, né? Da vacina contra o Covid. Posicionamentos políticos que interferem, a desinformação, trazendo para a nossa realidade o desencontro de informações, a própria classe médica está dividida, e a resistência dos jovens também, né, em se vacinarem. A minha pergunta é, quando se trata, eu peguei esse exemplo, mas trazendo aqui para a nossa realidade, quando se trata de vacina, da ciência, né, a decisão final é deixada à consciência individual, ou existe sim um posicionamento da igreja ou de um líder religioso influenciando? Como tem acontecido? Qual a visão do senhor sobre isso? Vamos falar de maneira geral de vacinas, né? Para a gente entender isso. A primeira coisa, isso é o que eu chamaria de uma espiritualidade tóxica. Por quê? Porque dizer que eu não posso interferir nisso significa dizer assim, isso aqui está à margem da ação de Deus. Não foi Deus que fez isso aqui. No entanto, a capacidade humana é um dom de Deus. E a capacidade humana de desenvolver e de criar, a partir daquilo que já está criado, meios, caminhos, são uma intervenção de Deus. Nós estamos falando da Holanda, não é? A Holanda, eles têm ali alguns diques que fazem com que eles tenham mais terra do que realmente teriam, porque fica muito submerso. Isso é intervenção de Deus. Então, por que aquilo, isso é intervenção? Por que aquilo pode e isso não? Então, para mim, já cai por terra essa questão. As vacinas, os medicamentos, são, sim, dons de Deus, né? Eu conheço casos em que, por exemplo, um líder religioso disse para uma pessoa que ela podia parar de tomar a medicação que ela tomava. Existe. A medicação para um câncer, nesse caso, era uma medicação para pressão. E essa pessoa morreu. Então, aí eu vou falar que aquilo é vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que o dom da vida fosse preservado e que para preservar aquele dom da vida é necessário essa medicação. Foi permitido que houvesse a medicação. Foi permitido que Nenhuma houvesse essa medicação. folha de árvore cai sem a permissão de Deus, né? Então, assim, nesse sentido, as medicações, as vacinas são dons de Deus, são coisas criadas para sustentar a vida. Então, aquilo que sustenta a vida, que promove a vida, ajuda. Eu não posso dizer que isso é uma coisa contra. Na questão das vacinas, especificamente nesse caso que nós estamos vivendo, existe a orientação, isso é o pensamento da igreja sobre todas essas questões. Agora, em última análise, o receber ou não é uma questão da liberdade humana diante dos fatos, com as consequências que tem que ser tomada. Agora, a liberdade, ela não vem justificada por uma suposta relação com Deus. A relação com Deus é que isso é um dom. Né? A vacina, ela está aqui para ajudar a curar. Se eu, humanamente, na minha liberdade, não quero tomar, isso é uma outra coisa. Isso são outras realidades. Agora, um líder religioso não pode influenciar a que as pessoas não, por exemplo, não se vacinem. Mas ele precisa dizer com sinceridade isso. Olha, a vacina é um dom de Deus. A vacina é em todos os casos. Nós temos casos. Por exemplo, no caso da polio, quantas pessoas foram salvas de ter uma paralisia infantil? Todos nós aqui devemos ter tomado essa vacina. Acho que ninguém de nós aqui, né? Então, quer dizer, isso é um dom de Deus. Eu não posso dizer que não seja. É que as pessoas, elas medem bastante a questão da consequência com as ações, se aquilo vai gerar algum efeito colateral, como se fosse um castigo ou alguma coisa terrível, né? E isso é extremamente preocupante. Quando a gente não quer tomar decisões, existe uma maneira da gente colocar por trás disso um comportamento religioso. Vejam,
Todos nós aqui devemos ter entendido, né? Devemos ter ouvido isso quando criança. Deixar o chinelo virado, a mãe morre. Já ouviram isso? Mesmo, sim. Não é? Isso é um isso é um contexto religioso. Você, para fazer com que a pessoa faça aquilo, você coloca por trás um medo religioso. Então a criança vai deixar o chinelo desvirado. Por quê? Porque não quer que a mãe morre. Na realidade, o que é isso? É só para manter as coisas arrumadas. Passar debaixo da escada... Lembrei disso também. Traz azar. Não, passar debaixo da escada, você corre o risco de cair um martelo na sua cabeça. Só isso. Não tem mais nada. Né? Mas você coloca isso como um preceito, como uma coisa religiosa, para levar as pessoas a fazer. Então, isso é uma maneira de controle. Manipulação. De manipulação. Então, não coloque a ação de Deus em comportamentos que sejam manipuláveis. Dê as explicações, dê as razões e a pessoa, na sua liberdade, tome as suas decisões. Mas não venha dizer que isso é a vontade de Deus. Essas superstições, né, que a gente fala, eu até estava conversando com a minha mãe ontem, que ela fez uma cirurgia de tirar vesícula. E ela queria melancia à noite. Só que ela sempre me ensinou o seguinte: melancia de noite não se come porque é indigesto. E depois eu perguntei para ela: mãe, por que você sempre falou isso, né? Ela falou assim: eu não sei, porque minha mãe falava. Exato. E a gente percebe que melancia, o que é? É só água. Então era um costume que os antigos faziam, não deixava a criança comer melancia à noite para não ter que fazer xixi na cama. Então são coisas assim que... É a mesma história da manga com leite. Exato. Manga com leite faz mal? Não, são 2 alimentos. Eu nunca experimentei com medo. Ficou com medo, né? Você nunca tomou suco de manga com leite? Não. Então tome. Porque aí você acaba com isso. Porque eu precisei fazer essas coisas para acabar com esses medos. Mas são coisas que os nossos pais nos transmitiam, não por falta de conhecimento, mas porque era a maneira, né? Aqui nós voltamos na questão da espiritualidade tóxica. Uma espiritualidade tóxica, ela te coloca um medo de Deus. Você não faz as coisas porque você tem medo de Deus. Não, você não faz as coisas erradas porque isso não condiz com aquilo que é a vontade de Deus e o bem que Deus espera de você. É na liberdade e não na opressão. Essa maneira é uma maneira tóxica de impor algumas coisas, de corrigir algumas coisas. Só que quando você perde esse medo, aí você não tem mais controle sobre nada. Aproveitando esse gancho que o senhor fala do medo de Deus, eu tenho 34 anos, então eu passei por uma pequena transição da questão da fé, de como era ensinado. Então eu pego um pouquinho daquela coisa dos meus avós que falavam Deus castiga, não pode, e depois eu venho com aquela coisa Deus é amor, não é bem assim. Hoje existe essa diferença na educação religiosa em desconstruir. Desconstruir o que os antigos passavam para a gente, para um novo, vamos dizer assim, uma nova forma de evangelizar, de interpretação, né? O amor de Deus. Eu acho que sim, essa forma de desconstrução, eu confesso que eu nunca tinha pensado nesses aspectos, mas existe uma maneira de você fazer a proposta, né? No domingo nós cantávamos na missa e um dos cantos, o canto do ato penitencial, falava de Jesus: eu vim me propor. Jesus se propõe, ele não se impõe. Né? Então é uma proposição amorosa da parte de Deus. Claro, agora... Aqui nós estamos chegando no outro extremo. Primeiro era o extremo do medo. Agora é o extremo do amor. Como se o amor fosse inconsequente. Bom, então se eu amo, tudo pode. Bom, não é bem assim. Não é que o amor tudo pode. O amor, ele te faz fazer as coisas, aquelas coisas que são justas, aquelas coisas que são corretas, aquelas coisas que são boas. Eu não posso falar que por amor, o amor justifica tudo. Calma, porque senão você também cai no outro extremo. Né? E aí, com esse extremismo, você tem hoje um permissivismo de todas as naturezas, de todas as coisas mais bizarras e absurdas. E eu tenho acompanhado algumas coisas, eu vejo algumas coisas no Instagram, sobretudo, com vídeos, coisas assim, e às vezes a gente vê as pessoas indignadas com situações. Vou dar um exemplo disso daqui.
Alguns dias atrás, uma moça fez uma dança com a mãe internada. Não sei se vocês viram esse vídeo. E aí foi uma chuva de coisas desmerecendo, xingando aquela coisa. Gente, mas é isso que vocês estão querendo ver. É isso que vocês estão procurando. Então, a mesma sociedade, os mesmos internautas, os mesmos seguidores que apoiam aqui, de repente, criticam de cá. Mas é isso que vocês estão procurando. Quem coloca limites já no bom senso, quem coloca limites na ética, né, é o relacionamento amoroso com Deus. Sem esse relacionamento amoroso com Deus, você tem um permissivismo de todas as coisas absurdas e bizarras que nós estamos acompanhando todos os dias. E o que nós chamamos hoje de autossuficiente? Hoje, né, você vê no Instagram e vende a ideia de que tudo você pode, se você quiser, você consegue. Aí quem não consegue, a positividade tóxica, se sente Positividade. aquele ser Péssimo. fracassado, né? Como eu não consigo, como eu não vou além. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque se vende essa ideia de que as coisas são fáceis e que ela depende única e exclusivamente de você. E isso te afasta um pouco desse relacionamento também com Deus, porque eu passo a ser Deus, que é isso um pouco que vem. Você é Deus, você muda, você transforma, né? Então, eu imagino como deve ser difícil a religião também compreender esse momento, né? Dessas facilidades que o mundo ali tem apresenta. Tem umas coisas que às vezes o pessoal transforma isso em oração. Tem uma oração, suposta oração, porque isso não é oração, que às vezes a gente acha nessas caixinhas que o pessoal deixa na porta da igreja, aquelas correntes, né? Eu posso, eu quero, eu faço. Isso. E depois tem a oração. Bom, se você pode, você quer e você faz, você não precisa de Deus. Faz então. Faz então, faça tudo sozinho, né? E não é desse jeito, não é dessa forma, não é dessa maneira que as coisas acontecem. Esse positivismo tóxico, que tudo é fácil, que tudo você pode conseguir todas as coisas. Olha, tem coisas que não dá para a gente conseguir. Não adianta eu colocar na minha cabeça que eu quero ser. Olha, não, agora eu decidi que eu quero ser astronauta e que eu vou conseguir, que eu vou fazer, não dá. Não é possível isso. Então, a gente também tem que entender as limitações, a gente tem que entender as condições. Senão ainda sobra para Deus. Senão ainda sobra para Deus, não é Deus. E o problema é que a pessoa, às vezes, vive a vida toda não fazendo aquilo que lhe compete, as coisas que precisa fazer, e diz assim, Deus não me ama porque não consegui isso. Mas o que você fez? Qual é a sua participação nessa história? Qual é a sua participação nessa realidade? Né? Então, parte daquilo que acontece conosco também depende dessa sua atitude, dessa sua vontade. Né? É claro que uma pessoa que tem a capacidade de empreender, de fazer, você vê que ela... Mas ela não pode dizer assim, só depende de mim. Não só depende de você. Depende da vontade de Deus na sua vida, mas você precisa ter essa atitude. Porque senão fica... É que você não pensa positivo. Porque se você pensasse positivo, tudo ia dar certo, não é assim? Exatamente. Por que uns têm, outros não, então? Diante de tudo isso. Negativo, né? Aquele que só pensa negativo. E as coisas estão acontecendo. A coisa está acontecendo, fala, eu só tô negativo e vai, né? Por que uns têm, outros não? Porque uns têm, outros não, é fruto de uma própria constituição humana e da forma como você encara as coisas. Você tem uma pessoa que é capaz de encarar uma perda como uma coisa positiva e outra não. Dou o exemplo de uma senhora que eu conheci, uma senhora chamada Ivone, tia Ivone, a gente chamava ela de tia Ivone. Ela ficou viúva, com filhos, e ficou viúva muito jovem. Ela criou todos os seus filhos, fez tudo o que precisava fazer para os filhos e coisa e tal, mas numa serenidade, tranquila. E a vida dela nunca foi fácil. Assim, nunca foi uma coisa tranquila. Ela precisou trabalhar, ela precisou fazer as coisas. E você vê que outras pessoas que passam por uma situação, às vezes, muito menor, se desesperam e perdem. Mas o que para ela foi diferente? Era uma mulher de uma fé profunda. E ela transmitiu essa fé para os filhos. E ela acreditava e ela fazia a parte que cabia a ela. Tanto é que é um testemunho, né, para quem a conheceu. No final da vida, ela morreu
E morreu com grande dificuldade, ela, né, essa falta de ar. Coisa. Você fala assim, nossa, mas uma pessoa tão boa precisava morrer assim. Não, mas é a condição humana dela. Ela morreu, e morreu numa serenidade, numa tranquilidade, sabe? Então, uns têm, porque são capazes de encarar, de enxergar as coisas e de ver que precisam fazer, e outros, às vezes, ficam sentados esperando que as coisas O ritualismo aconteçam. vazio. O ritualismo Né? vazio. A fé rasa, aquela coisa vazia mesmo. Então, se espera muito, pouco se faz. E eu vejo assim, tem uma frase até que eu acho que cabe muito bem aqui, que é do padre Fábio de Mello: não dou a Deus a responsabilidade de cuidar daquilo que eu sei que é cuidar do meu. Sim. De construir aquilo que eu sei que é responsabilidade minha construir, né? Em conjunto com uma fé sólida. Como é viver essa fé sólida? Um exemplo, assim, eu vejo assim, muita dor camuflada, principalmente nas redes sociais, muita falta de empatia. Não que a gente tenha que ficar por aí chorando nas redes sociais e lamentando a vida e passando todo tipo de negativismo e tal, mas um pouco mais de realidade da nossa condição humana. Eu acredito que seja vivenciar e testemunhar e partilhar uma fé, uma vivência mais espiritualizada dentro de uma... Sabe? Como o senhor vê isso hoje? Nós não podemos fugir da humanidade para fazer a experiência de fé. A primeira coisa. Porque se nós quisermos fazer uma experiência de fé que fuja, que saia dessa humanidade, nós não vamos fazer a experiência de fé. Nós vamos fazer a experiência de uma religiosidade vazia, desencarnada. Né? O mistério da encarnação, Jesus que assumiu a nossa natureza humana, esse é o princípio para a gente fazer uma experiência de fé. Ele assume essa natureza humana, ele assume a condição humana para mostrar que esse relacionamento com Deus e com os outros, ele precisa ser um relacionamento autêntico. Na realidade, Jesus... o que o Evangelho nos conta? Ele nos conta essa experiência, como Jesus amou a Deus sobre todas as coisas, e como amando a Deus sobre todas as coisas, ele amava e se relacionava com as pessoas. Né? Fugindo desse relacionamento, você não tem uma espiritualidade. Geralmente, quem fica muito nessa lamentação é uma pessoa que foge dos relacionamentos pessoais, que não tem relacionamentos pessoais maduros e saudáveis. Né? Porque ele olha para o outro e fala assim, a vida do outro é fácil. Exato. Não, a vida do outro não é fácil, a vida do outro é tão dura, tão difícil como a sua. Porém, ele tem uma maneira diferente de encarar as coisas, uma maneira diferente de se relacionar com os problemas e tocar a vida dele. Na verdade, falta a nossa reforma íntima. Né? Assumir as nossas questões. É um conhecimento. Autocrítica, né? Autoconhecimento. Uma autocrítica, um conhecimento de si mesmo, um aprofundamento na própria realidade humana. Na própria sombra. Porque, olha, quando as pessoas fogem disso, conhecer a si mesmo é o nosso trabalho mais difícil e é o trabalho que a gente vai fazer até o final da vida, até o último segundo da nossa vida, último segundo de vida, nós estamos nos conhecendo. Né? Por isso que uma das sabedorias da Escritura, no livro do Eclesiastes, vai dizer assim, para não dar glória a uma pessoa antes dele morrer. Porque até o finalzinho, você está num caminho de aprendizado e você está num caminho de você aprofundar essa situação. E é humana. natural que a gente sinta, às vezes, que dá 2 passinhos para frente e 1 para trás. E 2 para Exato. frente e 1 para trás. As 2 para frente e os 2 para trás também. Então, agora, o que é o importante? É não parar de dar os 2 Tentar, passinhos né? e 1 passinho. É não parar de dar os passinhos. O Papa Bento XVI tem uma frase que eu gosto muito, que nós seremos salvos mais pelas nossas tentativas do que pelas nossas vitórias. Putz, que bom. Porque, assim, nessa tentativa nós estamos progredindo. E se a gente for contar só as vitórias, às vezes são poucas. Muito pouco. Sim, sim. Muito poucas. Sim. Isaías, acontece? O que você tem aí pra gente? Acontece em Pira. Vai pro Acontece em Pira, a gente Instagram. vai deixar lá nas nossas redes sociais, no @3das11. A gente vai deixar umas dicas aí bem importantes para vocês, tanto culturais quanto o que tem de novidade aí na nossa cidade. Então vai de eu confesso ou é a pergunta? Então, a gente não tem mais o Eu Confesso. Eu contei para vocês? Não contar contou. pros O que que nossos- você traz? Acabou de confessar. Acabou de A confessar. gente não tem mais o Eu Confesso, mas eu trouxe uma novidade aí, que é a pergunta nada a ver do dia. Então, Tá. eu trouxe uma pergunta aqui bem
bem nada a ver com o assunto que a gente está conversando. Se vocês não fossem irmãos dos seus irmãos, vocês seriam amigos deles? Porque a gente tem uma relação com irmãos que é de sangue. Então, assim, a criatura está ali e você tem que aturar. Mas se você não fosse irmão, será que você encontraria na vida e seria amigo dos seus irmãos? Eu acho que eu posso responder essa pergunta ao contrário. Porque eu sou filho único, então não tenho irmãos. Mas eu tenho amigos que, se não fossem amigos, poderiam ser meus irmãos. Então, são pessoas que, assim, com quem eu tive conhecimento, que eu aprendi na caminhada de vida. Então, eu faria a troca de amigos por irmãos. Eu concordo. Eu tenho irmãs, né? Tenho 2 irmãs. E eu, realmente, se eu fosse escolher, né? Lógico, eu amo minhas irmãs, né? Mas se eu fosse escolher, eu escolheria outras pessoas, né? Que iriam me agregar mais. É porque o vínculo de amizade, a gente acaba construindo pelas afinidades. E os irmãos, às vezes, só estão ali porque aconteceu. Vontade de Deus, né? E a gente acaba construindo de uma outra forma uma relação de amizade com os irmãos, né? Então, tá ali. Mas eu confesso também, né? Na pergunta nada a ver do dia, que se eu fosse escolher outras pessoas para ser meus irmãos, eu acho que daria mais certo. É que aqui tem uma coisa envolvida que, assim, a família a gente não escolhe. A gente cai nessa família, a gente tem essa família e pronto, né? Não é uma escolha. Mas as afinidades, elas são escolhas. As amizades são escolhas, né? Por isso que a gente tem que escolher muito bem as pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida. Com quem a gente partilha. Nem todo mundo que a gente tem amizade, a gente partilha tudo. Sim. Né? Sim. São poucas pessoas. E são aquelas pessoas com quem você partilha nos momentos de mais dificuldade, mais dor, que a gente pode realmente chamar de amigos. E aí são poucos. Sim. É muito complicado hoje essa relação com as redes sociais, porque você tem ali um like e um dislike, né? Você confirma ou desconfirma. Então, você tem lá tantos amigos no Facebook, no Instagram e tal. Mas qual é a relação que você tem com essas pessoas de fato, né? Você não tem mais amigos, você tem seguidores. Então, você tem 200, 300, 400 mil seguidores, né? E veja, Jesus não nos chama para ser seguidores, ele nos chama para ser amigos. Já não nos chamamos mais de servos, mas nos chamamos de amigos, né? E amigo não é uma questão de like ou dislike. Não é uma questão de clicar aqui. É uma questão de relação. Uma presença, né? Presença. Eu sou abençoada, eu acho, né? Nessa questão, porque meus irmãos, eu sou a mais nova de 4, são muito especiais na minha vida, de verdade. Então, se agora eu fosse me encontrar com os meus amigos, eu tivesse que escolher, o Lelo te chamou e a sua amiga, muito amiga, te chamou, eu ia priorizar o meu irmão. E não é pela relação de sangue, mas pela história que nós temos juntos, de muita união, por passarmos por diversas dificuldades juntos. Então, a gente tem uma sintonia real. Claro que temos nossas divergências também. Sim. E nossas discordâncias, mas a gente consegue conviver muito bem com elas. Então, da minha experiência com os meus irmãos, é muito bom. Eu também. Com a minha irmã, assim, a gente se dá bem. É uma relação boa, né? Como irmãs e tal. Mas é uma pessoa, assim, agradável. Como família, é sempre mais difícil. Eu entendo o que você fala. Porque tem outras situações também envolvidas, né? Sim. Então, você fala, não, você conhece bem, você conhece a fundo. Muito. Né? Então, acaba realmente tendo alguns conflitos que também são naturais, né? Só para puxar um pouquinho mais, não tanto a parte afetiva, eu falo assim de semelhanças em pensamentos e gostos. Não, nós somos muito diferentes. Seria essa irmã mesmo. Mas a convivência é muito diferente. Muito diferente. A gente tem amigos que nem são tão amigos, que assim, mas colegas com os quais a gente convive, eu acho também que a gente é da comunicação e a gente abraça muita gente. Facilita. E que a gente facilita. Aprende a conviver e vai, e lida, E por falar em irmãos, Bispo Dom Devair, a gente lembra, é claro, de família. E, infelizmente, também do número de divórcios que tem aumentado, né? É uma pauta também do momento. Foram mais de 77 mil divórcios que foram oficializados no Brasil em 2021. A pandemia, na verdade, acentuou isso nos 2 últimos anos, né? E a igreja, como a igreja vê essa situação, né? Porque a família é um berço tão importante.
A igreja também, eu acredito, né, que seja importante, a espiritualidade, a fé, é algo muito importante também para uma presença maior aí, familiar. Vocês também sentem isso? Vocês se sentem um tanto responsáveis também por essa situação? A pandemia, eu acho que ela trouxe luz sobre algumas realidades que elas já existiam, né, mas que ficavam escondidas. A primeira delas é a incapacidade de convivência. As nossas famílias perderam há muito tempo a capacidade de convivência. É verdade. Né? Então você tem a mãe que estava na cozinha, que preparou a refeição, que chama o filho para comer, manda uma mensagem de WhatsApp, o filho desce, pega a comida, vai para frente da TV, o outro chega, pega a comida, vai para o quarto e assim por diante. Então essa incapacidade de convivência, ela já vinha crescendo. Nós vivemos num tempo que é o tempo da comunicação. Nós nunca tivemos tanta capacidade de comunicação como agora. Mas é uma comunicação externa. Você está na mesa, almoçando, se comunicando com teu amigo, com o mundo, e não está comunicando com aqui. A pandemia colocou as pessoas juntas. Né? Então, por um lado, isso reforçou laços, quando a família tem vontade de trabalhar isso. Você teve pais ajudando filhos a fazer a lição de casa, né? E os pais nunca valorizaram tanto os professores como nesse tempo da pandemia, mas você teve essa situação. Então, aí quando você trabalha a capacidade de conviver, você tem bons resultados. Quando você não é capaz de fazer isso, você provoca, você acentua aquilo que já estava destruído antes. Então, a separação nada mais é do que isso, a incapacidade de convivência das pessoas. Né? Isso também gerou um grande aumento na violência. Junto com os divórcios, a gente tem que ressaltar o grande número do aumento da violência doméstica contra a mulher, sobretudo. Né? Feminicídios, a violência física, a violência moral, então uma série de coisas. Então a pandemia ela trouxe à tona essa situação. E aí, qual que é o nosso trabalho? É justamente reforçar essa questão dos laços familiares. Né? Porque a família ela foi quase que se desintegrando, ela vai se desintegrando se nós deixarmos nessa maneira. Então, o nosso trabalho é justamente falar e ajudar na reconstituição das famílias. Acho que volta até, né, aquela fala que nós já tivemos aqui, a autossuficiência. O que importa é você ser feliz. Né, viva feliz. Aí você pensa muito em você e se esquece do outro, né, daquilo que você também conseguiu construir como família e olha, tudo mais. Nem o casamento nem a paternidade são para pessoas que estão buscando ser felizes. Mas o casamento e a paternidade é para fazer o outro feliz. O casamento, você tem que buscar a felicidade do outro. Mas no relacionamento saudável, os dois têm que estar comprometidos, com a felicidade do outro. Na paternidade, é a mesma coisa. Precisam estar comprometidos com a felicidade dos filhos, em realizar a vida dos filhos. Não significa fazer dos filhos o molde da sua imagem e semelhança, mas criar pessoas, criar uma pessoa, dar princípios, valores. Então, é você buscar isso daí, né? Então, se você não tem isso, e como na família entrou esse princípio do buscar a autorreferencialidade, pronto. O individualismo. O individualismo. É como você convive em comunidade. Nós temos até só 5 minutos, então, por favor, podem fazer as últimas perguntas de maneira muito breve, ok? Não é fácil, né? Bispo, eu gostaria de saber do senhor, ouvir do senhor um testemunho de fé. Um testemunho de fé. A minha experiência de igreja não é uma experiência comum. Eu venho de uma família católica, mas uma família que a gente ia à igreja, mas eu não tinha nenhum relacionamento com a igreja. Eu fui jovem, adulto, sem ter passado por toda aquela experiência de igreja que todo mundo passa, né? De ser, por exemplo, coroinha, participar de grupo de jovens e tal. Mas num determinado momento eu senti muito forte esse chamado. Então, para mim, isso é uma experiência de fé concreta, porque a partir desse momento a minha vida mudou. Né? Eu entrei no seminário,
Eu fiz todo o tempo de seminário, me tornei padre, fui ordenado padre, fui sempre para fazer aquilo que eu via, o que eu achava que Deus estava me pedindo. Isso, para mim, me sustenta. Foi por amor ou pela dor? Qual o fator desencadeante, assim, a Nem situação? pelo amor, nem pela... Assim, eu diria, poderia ser dito pelo amor, mas assim, não teve aquela coisa assim, não teve um acontecimento, que desencadeou isso. Simplesmente eu senti essa vontade de estar nessa proximidade com Deus, e aí as coisas foram acontecendo. Então isso para mim é uma experiência de fé. Eu Obrigada. tenho contato maior com os jovens e eu, sinceramente, eu me sinto privilegiado de estar na presença do nosso bispo, né? E eu acho que isso faz uma importância. Então eu gostaria, Dom Devar, que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens que também nos acompanham. Olha, eu gosto muito da forma como o Papa Francisco fala aos jovens, que ele fala sempre de uma forma positiva, e ele chama os jovens a estarem muito inseridos dentro da realidade do mundo. Eu acho que uma espiritualidade saudável do jovem, ela ajuda o testemunho, né? Jovem precisa ser jovem, mas jovem precisa ser jovem com a consciência de fé que ele tem. Ele precisa testemunhar a juventude dele na sociedade, na escola, no trabalho. Ele precisa ser jovem, ele precisa ser alegre, mas é uma alegria que nasce do encontro pessoal com Deus, né? Então, aí o jovem concretamente é testemunho. Uhum. Isaías, não você, viu, Isaías? Ele deixou: tomai ânimo, não temais. Como a gente pode, né, não temer e mesmo ter ânimo nesse momento que a gente está vivendo, principalmente nesses últimos 2 anos, né, em que os desempregos aumentaram, o divórcio também aumentou, né, as famílias, enfim, se desestruturaram e estamos num momento de total incerteza e também de miséria. Como a gente consegue? A partir da experiência de Maria. Maria, quando responde o sim, às vezes a gente fala assim, nossa, é muito bonito o sim de Maria, tal. Mas vamos pensar assim, concretamente. Nós estamos falando de uma jovem sem uma perspectiva de garantia, de segurança, mas ela dá um sim. Qual é o sim de Maria? O sim de Maria, ele vem carregado de uma história, né, de um histórico do povo de Deus, da fidelidade do povo de Deus. Deus nunca nos abandonou, ele nunca se distanciou de nós. Então, o tempo que nós estamos vivendo, ele vai passar. É um tempo que vai nos deixar marcas boas e menos boas. Mas é um tempo que nós precisamos viver. Agora, para viver este momento, nós olhamos para trás, vendo a fidelidade de Deus na história, em todas as coisas que nós já passamos, né, para que a gente consiga viver esse momento olhando para o futuro. Então, é esperança. E é cheio de renúncias. O tempo, eu falo que ele é um grande amigo, né? Porque quando você olha para trás, você fala... Nossa, foi o melhor que podia ter acontecido na minha vida. Para a gente encerrar, a igreja vai estar organizando um evento, né, muito interessante, que é o primeiro Basta Ter Fé, é isso? Exato. E eu gostaria que o senhor, então, deixasse esse convite, falasse um pouco mais como vai ser esse evento, né? Toda essa motivação, essa mobilização tão bonita de fé que está sendo aí realizada pela Igreja Católica Apostólica Romana aqui em Piracicaba, na nossa diocese, na verdade. Isso. É um evento que está sendo realizado por um grupo de leigos lá em Rio Claro. É um evento que começa na próxima sexta, não sexta agora, mas na outra sexta, sábado e domingo. É um evento aberto para jovens, para pessoas que queiram participar. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível ou um pacote de fralda geriátrica. Aqui mais uma coisa de uma espiritualidade que não é tóxica, é uma espiritualidade que você vai para rezar, mas você pensa na realidade dos outros, né? Você partilha. E é um evento com pregação, com celebração, com momentos de sacramentos, de encontro da juventude, sobretudo neste momento que nós estamos vivendo tantas dificuldades, tantas situações de desesperança, você oferecer alguma coisa que alimente a experiência do jovem. Então, venha participar conosco lá em Rio Claro, 28, 29 e 30, né? Isso, sexta, sábado e domingo, um evento para todas as pessoas que têm fé e que querem alimentar a sua fé. Ok.
Bispo, muito obrigada pela sua presença. Foi mais do que leve, né? Foi Um bate-papo ótimo, aí gostoso, excelente. de um grande aprendizado, né? De alguém que a gente respeita muito, mesmo por ser esse grande líder religioso que é, né? Afinal, ainda um bispo diocesano. A gente tem sempre muito cuidado, né? Muito respeito em receber os líderes religiosos. E com o senhor realmente foi um grande prazer. Muito obrigada. Que você continue o senhor continue essa caminhada tão bonita, fazendo toda a diferença na nossa diocese. Que Deus o abençoe. Eu que agradeço o convite, a possibilidade da gente conversar e realmente falar da nossa fé de um jeito leve e gostoso. É isso aí. Muito obrigada, realmente, pela presença, por essa partilha de conhecimento, esse amor, né? Tornar acessível um bispo, né, para nossa audiência, a sua fala, o seu testemunho. Então, só gratidão. E obrigado a vocês também que participaram com a gente. Até a próxima semana. Até a próxima quinta-feira, às 11 horas. Continue ligadinho, acompanhando o nosso Instagram e, principalmente, né, acompanhe aí o nosso YouTube para ver todos os nossos programas, sempre às quintas-feiras, às 11 horas. Esperamos você na próxima semana. Obrigada.